Era a véspera do Natal, quando minha nora Amanda bateu na minha porta com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Nas mãos dela, uma lista. Uma maldita lista com 25 nomes de parentes dela que simplesmente tinham que passar o Natal na minha casa. Sogra, você não se importa, né? Afinal, sua casa é tão grande e aconchegante. Naquele momento, enquanto eu olhava para aquela folha de papel que parecia mais uma declaração de guerra, eu tomei a decisão mais libertadora da minha vida. Uma decisão que iria virar o jogo completamente e mostrar para toda aquela família quem realmente mandava ali. O que aconteceu depois daquele Natal mudou para sempre a dinâmica da nossa família. E a vingança? Ah, foi mais doce do que qualquer sobremesa natalina que eu já fiz na vida. Antes de eu te contar o que realmente aconteceu naquele Natal, preciso te avisar uma coisa. Essa não é uma história comum de família. É a história de uma sogra que decidiu que não ia mais ser capacho de ninguém. É sobre vingança, justiça e sobre como às vezes precisamos ser um pouco cruéis para sermos respeitados. Essa história vai mexer com você de uma forma que você nem imagina. E olha, eu sei que muita gente não teria coragem de fazer o que eu fiz. Muita gente ia engolir sapo mais uma vez, ia sorrir e fingir que estava tudo bem. Mas eu decidi que aquele seria o último Natal que eu passaria sendo desrespeitada na minha própria casa. Depois gostaria que você me desse uma nota de 0 a 10. Qual nota você daria para a minha atitude? E conta se você já passou por alguma situação parecida na sua família. Verifique também se já é inscrita ou inscrito. O YouTube está descadastrando as pessoas sem mais nem menos. Então verifique aí e já se inscreva no canal. E se prepara, porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. Meu nome é Marlene, tenho 58 anos, sou viúva há 5 anos e moro numa casa de 4 quartos no interior de São Paulo. Quando meu marido faleceu, pensei que finalmente teria a paz que sempre busquei. A casa ficou só para mim. Podia fazer meus horários, receber quem eu quisesse. Mas aí meu filho Fernando se casou com a Amanda. Amanda. Só de falar esse nome, meu estômago embrulha. Ela é daquelas pessoas que têm um talento natural para transformar qualquer ambiente em um campo de batalha. Sempre com aquele jeito doce na frente dos outros, mas que na primeira oportunidade que tinha, me tratava como se eu fosse a empregada da casa. No começo, eu tentei gostar dela. Juro que tentei. Afinal, ela era a mulher que meu filho havia escolhido. Mas a Amanda tinha uma família, como posso dizer, peculiar. A mãe dela, Dona Cleide, era uma mulher que achava que o mundo girava em torno dela. O pai, seu José, era um homem que falava alto demais e bebia cerveja desde o café da manhã. E os irmãos? Nossa Senhora! Eram 6 irmãos, cada um com seus respectivos cônjuges e filhos. Nos primeiros anos, eles vinham para o Natal na minha casa esporadicamente. Uns 8, 10 pessoas no máximo. Já era suficiente para transformar minha casa em uma zona de guerra, mas eu aguentava pela minha paz familiar. O problema é que a família da Amanda foi crescendo. Casamentos, nascimentos, parentes que apareceram do nada. E a Amanda foi ficando cada vez mais confortável em usar a minha casa como ponto de encontro para toda essa turma. Fernando, meu filho sempre foi meio frouxo nessas horas. Ah, mãe, é só um dia no ano. Mãe, família é importante. Mãe, a casa deles é pequena. Pequena? E a minha responsabilidade com isso é qual exatamente? Mas o que me deixava mais furiosa não era nem a quantidade de gente. Era a falta de educação. Chegavam de mãos vazias, comiam tudo, bagunçavam a casa inteira, deixavam as crianças destruírem meus móveis e ainda reclamavam da comida. E quem limpava tudo depois? Quem gastava o dinheiro da aposentadoria comprando comida para alimentar um regimento? Quem ficava uma semana inteira cozinhando e limpando? Eu. Este ano seria diferente, muito diferente, e o pior de tudo ainda estava por vir. Tudo começou em outubro, quando a Amanda ligou para conversar sobre o Natal. Sogra, esse ano a família cresceu bastante, ela disse com aquela voz doce e falsa. Minha prima Vanessa se casou e vai trazer o marido e os 3 filhos dele.
Meu tio Manuel voltou do Paraná e quer conhecer todo mundo. E minha irmã Patrícia finalmente se reconciliou com o ex-marido, então eles vão vir junto com os filhos dos dois relacionamentos. Eu fiquei ouvindo aquela ladainha toda, sentindo o sangue subir para a cabeça. Mas o que realmente me fez explodir foi quando ela disse: e minha madrinha Ivone vai trazer os 4 netos dela porque ela está cuidando deles agora. No total, devemos ser uns 25 pessoas, nada demais. Nada demais? 25 pessoas na minha casa? 25 bocas para alimentar? 25 pessoas bagunçando meus banheiros, dormindo nos meus sofás, usando minha cozinha como se fosse um restaurante? Amanda, eu disse tentando manter a calma, minha casa não comporta 25 pessoas. Sogra, a senhora sempre dá um jeito. Além do mais, é só um dia. Um dia? Essas pessoas chegam na véspera e só vão embora no dia 26. São 3 dias inteiros de invasão. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois, meu filho Fernando apareceu em casa com uma cara estranha. Mãe, a Amanda está organizando uma lista de coisas para comprar para o Natal. E ele me entregou uma folha de papel. Eu olhei aquilo e quase tive um AVC. Na lista tinha 2 pernis de 5 quilos cada, 3 frangos inteiros, 20 quilos de batata, 15 quilos de arroz, farofa para 30 pessoas, 5 pavês, 3 bolos, 2 tortas salgadas, refrigerante suficiente para encher uma banheira, cerveja para os homens, vinhos para as mulheres, e ainda tinha uma observação no final. Lembrar de comprar presentes para as 8 crianças. Presentes? Eu tinha que dar presentes também? Fernando, eu disse tentando não gritar, sua mulher enlouqueceu? Isso aqui vai custar mais de R$2.000. Mãe, mas você sabe que eles não têm condições. Não têm condições? E eu tenho? Eu sou aposentada, Fernando. Minha aposentadoria é de um salário mínimo e meio. Mas a gota d'água ainda estava por vir. No final de novembro, eu estava na fila do supermercado quando escutei uma conversa que me fez perder totalmente o controle. 2 mulheres na minha frente estavam comentando. Você conhece a Amanda, a filha da Cleide? Conheço sim, por quê? Ela estava comentando que a sogra dela é meio mão de vaca, mas que no Natal ela consegue extrair uma festa boa da velha. Disse que a casa da sogra é grande e que ela já acostumou a velha a bancar tudo. Velha? Mal de vaca? Acostumou a me explorar? Eu saí daquele supermercado fervendo de raiva. Cheguei em casa e liguei direto para minha irmã Lúcia, que mora em Florianópolis. Lúcia, você ainda tem aquela casa de praia disponível para o Natal? Tenho sim. Por quê? Porque eu vou passar o Natal aí com você, e não quero ouvir nenhum mas da sua boca. Naquele momento, meu plano começou a nascer. Um plano que iria ensinar para a Amanda e toda aquela família de sanguessugas uma lição que eles nunca mais esqueceriam. Mas antes de botar o plano em ação, eu precisava ter certeza de que não estava sendo injusta. Então, resolvi fazer um teste. Resolvi dar uma última chance para a Amanda mostrar que tinha pelo menos um pingo de consideração por mim. Era início de dezembro quando liguei para ela. Amanda, querida, eu disse, engolindo meu orgulho. Esse ano o Natal vai ser meio complicado para mim. Minha aposentadoria atrasou e... Nem terminei de falar. Ai, sogra, mas a senhora sempre dá um jeito. Além do mais, já confirmei com todo mundo. A família inteira está esperando. Esperando o quê? Esperando que eu me matasse de trabalhar e gastasse todo o meu dinheiro para agradar uma cambada de encostados? Mas eu insisti. Filha, que tal se cada família trouxesse uma coisa? Assim fica mais fácil. Sogra, a senhora sabe que eles não têm condições. Meu tio Manuel está desempregado, minha prima Vanessa está com dificuldades financeiras, minha irmã Patrícia, blá, blá, blá. Todo mundo estava com dificuldades, menos eu, né? Eu que era obrigada a bancar a festa de todo mundo. E se fizéssemos na casa de algum outro parente? Ai, sogra, mas a casa da senhora é tão grande e aconchegante, e todos já estão acostumados. Acostumados a me explorar, ela quis dizer. Foi nesse momento que eu tive certeza. Não havia educação, consideração ou respeito nessa história toda.
Eu era vista apenas como uma fonte inesgotável de comida grátis e espaço para a festa. 2 semanas depois, aconteceu algo que me fez ter ainda mais certeza de que estava tomando a decisão certa. Eu estava na casa da minha vizinha Dona Rosa quando a Amanda chegou com a mãe dela, Dona Cleide. Elas não me viram, mas eu consegui ouvir toda a conversa do quintal. "Mãe, você precisa ver como a sogra do Fernando é certinha", dizia a Amanda. "Todo ano ela faz uma festa maravilhosa e não cobra nada de ninguém." "Que bom, filha. Essas velhas aposentadas têm que servir para alguma coisa mesmo. Ela tem dinheiro guardado e uma casa grande e vazia. Pelo menos assim ela se sente útil." Se sente útil? Eu quase pulei a cerca para dar uma surra naquelas 2 descaradas. "E ela não reclama, não?" perguntou Dona Cleide. "Ah, ela resmunguinha um pouco, mas no final sempre faz tudo direitinho. Eu dou uma de coitadinha. Digo que a família está passando dificuldades e ela cai que nem um pato." Que nem um pato. Naquele momento eu entendi que durante todos esses anos eu não estava sendo uma sogra gentil. Eu estava sendo uma otária. Mas o pior ainda estava por vir. 3 dias antes do Natal, Fernando apareceu na minha casa com mais uma surpresa. "Mãe, esqueci de comentar. A Amanda falou que seria legal se a senhora fizesse aqueles salgadinhos que todo mundo adora para servir antes do jantar. Ela já avisou todo mundo que vai ter." "Que salgadinhos, Fernando?" "Ah, uns 200 coxinhas, 150 risoles, 100 pastéis. Sabe como é, né, mãe? Para não ficar sem 350 salgadinhos?" Eu olhei para meu filho, esse homem de 35 anos que eu criei, eduquei, sacrifiquei minha vida toda, e vi que ele estava completamente dominado por aquela mulher. Ele nem questionava mais as absurdidades que ela pedia. "Fernando", eu disse bem devagar, 350 salgadinhos vai me custar mais de R$ 300 só de ingredientes, fora as horas de trabalho." "Ah, mãe, mas a senhora faz tão bem e todo mundo fica tão feliz." "Todo mundo fica feliz sugando meu sangue mesmo." Naquele momento, eu tive uma epifania. Eu estava sendo usada, desrespeitada e explorada pela minha própria família. E o pior, meu próprio filho estava sendo cúmplice dessa exploração. "Sabe de uma coisa, Fernando? Esse ano vai ser diferente." "Como assim, mãe?" "Você vai descobrir no dia 24. E foi nesse momento que meu plano entrou em ação. Um plano que iria virar o jogo completamente e mostrar para toda aquela família quem eles realmente tinham perdido. Porque às vezes, minha gente, a gente precisa ser um pouco cruel para ser respeitado. Era dia 23 de dezembro, véspera da véspera do Natal, quando eu liguei para Fernando. "Filho, preciso te contar uma coisa." "Fala, mãe. Está tudo certo para amanhã? A Amanda está super ansiosa." Aposto que estava, ansiosa para me ver correndo igual uma louca, cozinhando para o regimento dela. "Fernando, eu não vou estar em casa no Natal." Silêncio do outro lado da linha. "Como assim, mãe?" "Eu vou viajar. Vou passar o Natal em Florianópolis com minha irmã." "Mas, mãe, como assim você vai viajar? Todo mundo já confirmou, a Amanda já organizou tudo." "Ah, ela organizou? Que bom, então ela que se vire." "Mãe, a senhora não pode fazer isso, são 25 pessoas." "Exato, Fernando, são 25 pessoas que nunca perguntaram se eu queria recebê-las. São 25 pessoas que vêm na minha casa esperando que eu faça tudo. São 25 pessoas que me tratam como empregada doméstica." "Mãe, a senhora está exagerando." "Exagerando? Fernando, você sabe quanto eu gastei no Natal do ano passado? R$ 1.200. Você sabe quantas horas eu passei cozinhando? 3 dias inteiros. E sabe o que eu recebi em troca? Sua sogra comentando na rua que eu sou uma velha mão de vaca que ela conseguiu acostumar a bancar as festas." Silêncio. "Mãe, você ouviu isso?" "Ouvi, Fernando. E muito mais. Ouvi sua esposa falando que eu caio que nem um pato quando ela vem com historinha de coitadinha. Ouvi sua sogra falando que velhas aposentadas têm que servir para alguma coisa. Ouvi, Fernando. Ouvi tudo." Agora o silêncio foi longo. "Mãe,
Eu não sabia. Não sabia ou não queria saber. Porque toda vez que eu tentei conversar com você sobre isso, você me disse que era só um dia no ano e que família é importante. Mas, aparentemente, só a família da sua esposa é importante. A sua mãe é só um meio de conseguir festa grátis. Mãe, não é assim. Não é, Fernando. Então me responde uma coisa. Em algum momento você ou sua esposa perguntaram se eu queria receber 25 pessoas na minha casa? Se eu tinha condições financeiras para isso? Se eu estava com saúde para aguentar 3 dias de trabalho escravo? Silêncio. Não perguntaram, né, Fernando? Porque vocês já tinham decidido por mim. Vocês simplesmente assumiram que eu ia aceitar, que eu ia pagar, que eu ia trabalhar. Porque afinal, para que serve uma velha aposentada mesmo, né? Mãe, por favor. Não, Fernando. Chega. Eu passei 5 anos sendo desrespeitada na minha própria casa. 5 anos sendo tratada como empregada pela família da sua esposa. 5 anos gastando minha aposentadinha para bancar festa para quem nunca me deu nenhum obrigada sincero. A voz do Fernando estava trêmula. E agora, mãe? O que eu vou falar para a Amanda? Para a família toda? Você vai falar a verdade, Fernando. Vai falar que sua mãe decidiu que não vai mais ser capacho de ninguém. Vai falar que se eles querem festa, eles que paguem e organizem. Vai falar que respeito não se pede, se impõe. Mãe, a Amanda vai ficar furiosa. E você acha que eu estou preocupada com a raiva da Amanda? Fernando, durante 5 anos eu engoli sapo para não criar problema no seu casamento. Durante 5 anos eu me calei para manter a paz. E sabe o que eu ganhei com isso? Desrespeito, exploração e humilhação. Mãe. Não, Fernando. Agora é minha vez. Agora quem vai ter que engolir sapo é vocês. Quem vai ter que correr atrás é vocês. Quem vai ter que pagar as contas é vocês. E se eu falar que a senhora mudou de ideia? Que ficou doente? Fernando, se você mentir por mim, você vai estar cometendo o mesmo erro que vem cometendo há 5 anos, me desrespeitando. Fala a verdade. Fala que sua mãe cansou de ser explorada e resolveu se valorizar. Desliguei o telefone. Minhas mãos estavam tremendo, mas pela primeira vez em 5 anos eu me senti livre. Depois que desliguei o telefone, eu me sentei na minha poltrona favorita e pela primeira vez em muito tempo sorri de verdade. Não era um sorriso falso, daqueles que eu dava quando a Amanda chegava com suas exigências. Era um sorriso de libertação, de quem finalmente tinha tomado uma atitude. Mas eu sabia que a guerra estava só começando. Não passaram nem 2 horas e meu telefone tocou. Era a Amanda. Sogra, o Fernando me contou essa maluquice de a senhora viajar no Natal. Eu sei que a senhora está só testando a gente, né? Não, Amanda, não é teste. É decisão definitiva. Mas, sogra, como a senhora vai fazer isso comigo? Com a família toda? Eu já confirmei com todo mundo. Você confirmou sem me consultar, Amanda. Problema seu. Sogra, pelo amor de Deus, são 25 pessoas. Onde elas vão comer? Não sei, Amanda. Talvez na casa de algum dos 25? Ou vocês podem fazer uma vaquinha e alugar um salão. A senhora está sendo cruel? Cruel? Eu que estava sendo cruel? Amanda, cruel foi me tratar como empregada durante 5 anos. Cruel foi falar pelas minhas costas que eu sou uma velha mão de vaca que você conseguiu acostumar. Cruel foi usar minha casa e meu dinheiro sem nunca me consultar. Silêncio. Sogra, eu nunca falei isso. Amanda, eu ouvi você falando. Para de mentir que já passou da hora. Sogra, se a senhora não fizer o Natal, eu vou contar para todo mundo que a senhora abandonou a família na véspera. Conta, Amanda, conta mesmo. E aproveita e conta também como você me explorou durante 5 anos. Como nunca trouxe nenhum refrigerante para ajudar. Como sempre chegava de mãos vazias e ia embora de barriga cheia. Conta tudo. Ela desligou na minha cara. 2 horas depois, meu telefone tocou de novo. Era a Dona Cleide, minha querida comadre. Marlene, a Amanda me contou que você não vai fazer o Natal. Isso é verdade? É verdade sim, Cleide. Mas Marlene, você não pode fazer isso conosco. A família inteira vem de longe.
Cleide, durante 5 anos eu nunca disse não para vocês. Nunca reclamei, nunca cobrei, nunca pedi nada em troca. E sabe o que eu ganhei? Vocês falando que eu sou uma velha que tem que servir para alguma coisa. Marlene, eu nunca... Cleide, eu ouvi você falando. Para de fingir que agora já passou da hora. Tá bom, Marlene. Se você não quer mais receber a gente, problema seu. Mas você vai se arrepender. Família é uma coisa que a gente não brinca. Você tem razão, Cleide. Família não é brincadeira. Por isso mesmo que eu não vou mais deixar vocês brincarem comigo. E desliguei. Naquela noite, eu fiz as malas com o coração mais leve que eu tinha há anos. Separei minhas roupas de verão, peguei meu livro favorito e me preparei para passar o melhor Natal dos últimos 5 anos. Mas antes de viajar, eu ainda tinha uma última cartada para jogar. Liguei para minha vizinha, Dona Rosa. Rosa, você tem o telefone daquela sua nora que trabalha no grupo de WhatsApp das mães da escola? Tenho sim, por quê? Preciso que ela poste uma coisa no grupo para mim. Sabe aquele ditado que diz, quem conta um conto aumenta um ponto? Pois é, eu ia deixar que a própria Amanda contasse a história dela, do jeito que ela quisesse. E quando ela fizesse isso, quando ela começasse a falar mal de mim para todo mundo, eu ia ter a oportunidade de ouro para contar a minha versão da história. No dia 24 de dezembro, eu acordei às 6 da manhã, tomei meu café da manhã em paz, peguei minha mala e saí de casa. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Para quem vier procurar comida pronta, a cozinha está aí. Os mercados estão funcionando até meio-dia. Boa sorte! Marlene. Quando eu estava entrando no táxi que ia me levar para a rodoviária, meu telefone começou a tocar sem parar. Fernando, Amanda, Cleide, até gente que eu nem sabia que tinha meu número estava ligando. Eu desliguei o celular. Era hora de começar o melhor Natal da minha vida. Eu cheguei em Florianópolis no final da tarde do dia 24. Minha irmã Lúcia me recebeu com aquele abraço apertado que só quem realmente se importa com a gente sabe dar. Marlene, que bom que você veio. Vai ser um Natal só nosso como antigamente. Passamos a véspera do Natal conversando, lembrando da nossa infância, rindo de coisas bobas. Foi quando eu percebi o quanto tempo fazia que eu não ria de verdade. No dia 25, acordei com o barulho do mar. Tomei café da manhã na varanda, vendo o sol nascer. Lúcia tinha preparado um almoço simples, mas delicioso só para nós duas. Sabe, Marlene, ela disse, você está com uma cara que eu não via há anos. Parece que tirou um peso das costas. E era verdade. Eu me sentia leve, livre, dona da minha própria vida novamente. Foi às 3 da tarde que eu resolvi ligar o celular para ver como estava o circo pegando fogo em São Paulo. Tinha 47 chamadas perdidas e 23 mensagens no WhatsApp. A primeira mensagem era do Fernando. Mãe, por favor, liga para mim. Está um inferno aqui. A segunda era da Amanda. Sogra, a senhora precisa voltar. Não conseguimos resolver nada. As outras eram variações do mesmo tema. Desespero, raiva, tentativa de chantagem emocional. Mas a mensagem que mais me chamou a atenção foi de um número que eu não conhecia. Dona Marlene, sou a Carla, cunhada da Amanda. Queria que a senhora soubesse que nem todos concordamos com o jeito que a senhora foi tratada. Eu sempre achei um absurdo vocês esperarem que a senhora bancasse tudo sozinha. Só não falei nada antes porque... Bem, família é complicado, né? Mas quero que saiba que a senhora está certíssima. Essa mensagem me fez sorrir. Pelo menos uma pessoa naquela família tinha bom senso. Resolvi ligar para Fernando. Mãe, graças a Deus, a senhora precisa voltar. Como estão as coisas por aí, filho? Mãe, está um caos. Ninguém trouxe nada. Não tem comida suficiente. As crianças estão chorando de fome. Minha sogra está gritando com todo mundo. A Amanda está tendo uma crise de nervos. E onde vocês estão? Na sua casa, mãe. A Amanda conseguiu a chave com o vizinho. Na minha casa? Eles invadiram minha casa? Fernando, você autorizou essas pessoas a entrarem na minha casa na minha ausência? Mãe, eles não tinham para onde ir. São 25 pessoas. E como estão se virando? Mãe,
É um desastre. Conseguimos comprar 2 pizzas e um frango assado no posto de gasolina. É só o que está aberto hoje. As crianças estão comendo bolacha. Eu quase senti pena. Quase. Fernando, e a Amanda? Como ela está? Mãe, ela está bem complicada. Está culpando todo mundo, dizendo que a família dela é uma cambada de aproveitadores, que ninguém ajuda em nada. Interessante. Agora que ela estava na minha posição, ela estava descobrindo como é que era. E sua sogra? Minha sogra saiu de casa dizendo que não ia passar vergonha. Levou o marido e foi embora. Disse que a Amanda que se virasse, já que foi ela quem organizou essa palhaçada. Nossa, que surpresa! Na hora do aperto, Dona Cleide abandonou a própria filha. Fernando, você quer um conselho? Sim, mãe. Manda todo mundo embora. Tranca a minha casa e vem passar o Natal aqui comigo e com sua tia Lúcia. Mãe, eu não posso deixar a Amanda. Fernando, você pode escolher. Ou você fica aí bancando o palhaço junto com sua esposa, ou você vem aqui e passa um Natal em paz com quem realmente te ama. Silêncio. Mãe, se eu for aí, a Amanda nunca vai me perdoar. E se você ficar aí, você acha que ela vai te agradecer? Fernando, abra os olhos. Sua esposa está passando exatamente pela mesma situação que ela me colocou durante 5 anos. E como ela está reagindo? Ela está culpando todo mundo, está gritando, está tendo crise de nervos. Ela não consegue aguentar nenhum dia do que ela me fez aguentar durante 5 anos. Mãe, Fernando, pela primeira vez na vida, sua esposa está descobrindo como é que é ser responsável por todo mundo. Como é que é gastar seu próprio dinheiro. Como é que é trabalhar para agradar os outros. E ela está surtando, não está? Está. Então agora você sabe como eu me senti durante todos esses anos. A diferença é que eu nunca fiz escândalo. Eu nunca culpei ninguém. Eu sempre engoli sapo e fiz minha parte. Mas ela, no primeiro obstáculo, já está jogando a culpa nos outros. Mãe, o que eu faço? Fernando, você já é um homem adulto. A decisão é sua. Mas saiba de uma coisa, eu não vou mais aceitar ser tratada como empregada por você, nem por sua família. Se vocês quiserem meu respeito, vocês vão ter que me respeitar primeiro. Mãe, eu sinto muito. A senhora tem razão. Eu deixei isso acontecer. Eu deveria ter defendido a senhora. Fernando, não quero suas desculpas agora. Quero suas atitudes daqui para frente. Mãe, posso ir aí? Quero passar o Natal com a senhora. Pode vir, filho, mas sozinho. E a Amanda? A Amanda que aprenda a se virar sozinha, como eu tive que aprender. 2 horas depois, Fernando estava na minha frente. Ele chorou quando me abraçou. Mãe, eu não sabia que estava sendo tão injusto com a senhora. Agora você sabe, Fernando, e nunca mais esquece. Mas a cereja do bolo ainda estava por vir. No dia 26 de manhã, eu recebi uma ligação da Carla, a cunhada da Amanda, que tinha me mandado mensagem. Dona Marlene, a senhora precisa saber o que aconteceu ontem à noite. Fala, querida. A Amanda surtou completamente. Começou a gritar com todo mundo, dizendo que a família dela era um bando de encostados aproveitadores. Expulsou todo mundo da casa da senhora de madrugada. Nossa! E não é só isso. Ela falou umas verdades para todo mundo que... Nossa! Disse que o tio Manuel é um vagabundo que só aparece quando tem comida grátis. Que minha sogra é uma folgada que nunca ajudou em nada. Que os irmãos dela são uns sanguessugas. E como a família reagiu? Dona Marlene, foi um escândalo. Minha sogra chamou a Amanda de desgraçada, disse que ela sempre foi uma interesseira e que agora estava mostrando a verdadeira cara. Os irmãos dela saíram falando que nunca mais pisam na casa dela. Foi uma confusão danada. E agora? Agora, a Amanda está sozinha, Dona Marlene. A própria família dela deu as costas para ela. E sabe o que mais? Todo mundo está falando que a senhora fez certo em não aguentar mais essa palhaçada. Nesse momento, eu entendi que minha vingança tinha sido mais perfeita do que eu jamais poderia imaginar. Não fui eu quem expôs o verdadeiro caráter daquela família. Foi a própria Amanda. Na hora do aperto, ela mostrou exatamente quem ela era. Uma pessoa que só sabia receber, mas não sabia dar.
que só sabia exigir, mas não sabia agradecer. Voltei para casa no dia 27 de dezembro, com o coração leve e a consciência tranquila. Encontrei minha casa impecavelmente limpa. Fernando tinha passado o dia 26 inteiro arrumando tudo, lavando louça, organizando os móveis. Havia até flores na mesa da sala com um bilhete. Mãe, obrigado por me ensinar o que é respeito. Prometo que nunca mais vou deixar ninguém desrespeitar a senhora. Te amo, Fernando. Nos dias que se seguiram, fui descobrindo todos os desdobramentos da minha ausência estratégica. Amanda teve que pedir dinheiro emprestado para o pai para pagar as pizzas que compraram. A família dela se desfez completamente. Ninguém mais falava com ninguém. E o mais irônico, ela teve que ouvir de todo mundo as mesmas coisas que eu ouvia sobre ela. Você é uma interesseira, disse a própria mãe. Você só sabe usar os outros, falaram os irmãos. Você nunca deu valor em quem realmente te ajudava, completou o pai. Sabe qual foi a maior lição que eu aprendi com tudo isso? Às vezes, para sermos respeitados, precisamos parar de ser bonzinhos. Eu passei 5 anos sendo explorada porque eu tinha medo de criar conflito. Eu tinha medo de ser vista como a sogra ruim, a velha egoísta. Mas sabe o que aconteceu quando eu finalmente disse não? Quando eu finalmente coloquei limites e me impus? Eu ganhei respeito. Não só do meu filho, mas de toda a vizinhança que ficou sabendo da história e me parabenizou pela coragem. A Amanda? Bem, ela aprendeu na marra o que é organizar uma festa, gastar o próprio dinheiro e ser responsável pelos próprios compromissos. E Fernando aprendeu que respeitar a mãe não é opcional, é obrigatório. Hoje, quando alguém quer fazer alguma coisa na minha casa, me pergunta primeiro. Quando alguém quer que eu cozinhe, oferece ajuda. Quando alguém vem me visitar, traz pelo menos um refrigerante. Porque agora eles sabem que eu não sou mais a Marlene boa de coração que aceita tudo. Agora eu sou a Marlene que se dá ao respeito. E você? Se estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa? Comenta aí. De 0 a 10, qual nota você daria para a minha atitude? E conta se você já passou por alguma situação parecida na sua família. Porque olha, eu sei que muita gente vai falar que eu fui muito dura, que família é sagrada, que eu deveria ter tido paciência. Mas eu quero saber de você. Até que ponto a gente deve aceitar ser desrespeitado pelos próprios familiares? Até onde vai o limite da educação e começa o desrespeito próprio? Eu passei 5 anos sendo capacho da família da minha nora. 5 anos engolindo sapo, gastando meu dinheiro, trabalhando como escrava para agradar gente que nem obrigada me dizia direito. E sabe o que eu descobri? Que às vezes ser malvada é o mesmo que ser justa consigo mesma. Se a minha história te tocou de alguma forma, se você também já se sentiu usado pela própria família, deixa aqui nos comentários. Vamos formar uma comunidade de pessoas que decidiram se dar ao respeito. E se você chegou até aqui, é porque realmente gostou da história. Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações, porque eu tenho muito mais histórias assim para contar. Histórias de pessoas que decidiram parar de ser capachos e começaram a se valorizar. A próxima pode ser ainda mais impactante que essa. Até a próxima e lembra, respeito não se pede, se impõe.